Em termos de proteção social, percebe-se mudanças quanto à introdução de novas concepções de políticas para esse segmento. A concepção de velhice anterior ao Estatuto e outro após o Estatuto. São mudanças muito pequenas ainda, muito incipientes, tá? A visão dos velhos como pessoas necessariamente pobres e abandonadas, sem autonomia, carentes e limitadas para gerir a própria vida, essa visão passa por um outro momento, né, de um idoso ativo, um idoso saudável, um idoso que está atuante na sociedade. Trata-se de uma noção de velhice bem-sucedida, sugerindo desenvolvimento, continuidade da vida. Mas assim, essa mudança, ela foi pressionada até mesmo pelos documentos, pelos marcos legais internacionalmente conhecidos, começa a pressionar para fazer uma mudança em termos da nossa sociedade. Começamos aqui com a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948. Lá atrás, quer dizer, naquele contexto, o mundo estava se recuperando da Segunda Guerra, estavam todos temerosos, tentando evitar uma nova tragédia. Nesse contexto, entre os países que defendiam uma declaração que os direitos humanos destacaram-se os latino-americanos, a Grã-Bretanha e o Canadá. E lá, no artigo 25, já começa a se falar de uma proteção à velhice. Então ele diz o quê? Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e sua família saúde e bem-estar. Inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perdas dos meios de subsistência fora de seu controle. Então, lá, em 48, isso já aparece da proteção à velhice. Em 1982, a Assembleia Mundial do Envelhecimento, ela apresenta o quê? O Plano de Ação Internacional de Viena sobre o envelhecimento. Esse plano de ação contém 62 recomendações, muitas das quais têm uma relevância direta para o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E é a base da política para a pessoa idosa no plano internacional. Então, algumas alterações vêm muito em função do que está nesses pactos aí. O que foi pactuado anteriormente, faz com que esse movimento de aqui, a gente também pensar nessas alterações, Isso foi em 82, depois em 88 o Protocolo de São Salvador. E aí lá no artigo 17, eles dizem o quê? Toda pessoa tem direito à proteção especial na velhice. Nesse sentido, os Estados partes comprometem-se a adotar de maneira progressiva as medidas necessárias a fim de pôr em prática esse direito. E especialmente medidas necessárias proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação, assistência médica especializada, as pessoas de idade avançada que careçam delas e não estejam em condições de provê-las por seus próprios meios. Executar programas trabalhistas específicos destinados a dar às pessoas a possibilidade de realizar atividade produtiva adequada às suas capacidades, respeitando sua vocação e desejo. Promover a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Esse protocolo de São Salvador, ele foi promulgado aqui no Brasil pelo decreto 3.321 de 30 de dezembro de 99. Ou seja, em 88,
tinha essa convenção. No Brasil, o decreto que promulgou foi de 99, ou seja, 11 anos depois, né? Um pouco depois. Em 91, a Assembleia Geral da ONU traz os princípios das Nações Unidas em prol das pessoas idosas. Esses princípios estão divididos em cinco seções, que aí vocês observam: independência, participação, cuidado, satisfação e dignidade. Independência inclui o acesso à alimentação, à água, à habitação, vestuário, aos cuidados de saúde adequados, direitos básicos a que se acrescentam a oportunidade de trabalho e acesso à educação e à formação. Naquele gráfico lá, em que eu mostrei a questão do tempo de estudo, dá para entender porque aparecem todos esses marcos a questão da educação, né? Da profissionalização, por conta dessa baixa, né? Da formação mesmo. Participação aqui, entende-se que as pessoas idosas deveriam participar ativamente na formulação e na aplicação das políticas. É isso que a gente vê nos conselhos, né? Os conselhos dos idosos, seja o conselho municipal, seja o conselho estadual, a gente ainda tá bem incipiente essa participação dos idosos, né? E é o que nós temos que trabalhar mais arduamente. Cuidados. Essa seção, ela é intitulada Cuidados, ela afirma que as pessoas idosas deveriam beneficiar-se dos cuidados onde? Na família. Que as pessoas idosas deveriam ter acesso aos serviços de saúde, gozar de direitos humanos e liberdades fundamentais quando residam em lares ou instituições onde lhes prestem cuidados ou tratamento. A satisfação é vista como autorrealização. É um dos princípios aí das Nações Unidas, que se refere a quê? Que as pessoas em idade deveriam poder aproveitar as oportunidades de desenvolver plenamente o seu potencial, mediante o acesso aos recursos, desenvolver educativos, culturais, espirituais e recreativos da sociedade. Um outro princípio, e o último princípio, dignidade. Essa seção, intitulada Dignidade, ela afirma que as pessoas idosas deveriam poder viver com dignidade e segurança e libertas de exploração, de maus tratos físicos ou mentais. Ser tratadas dignamente, independente da idade, do sexo, da raça ou da origem étnica, da deficiência, da situação econômica ou qualquer outra condição, e ser valorizadas independentemente da sua contribuição econômica. Então, vejam que esses princípios, nós vamos deparar com eles na Política Nacional do Idoso, posteriormente, né, no próprio Estatuto do Idoso. E aí, em 1994, a gente tem a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. E a temática era: não devemos considerar o envelhecimento da população como uma carga, senão como uma oportunidade. Aí, em 95, nós temos a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Social, que falava o quê? Uma sociedade para todos, né? Todos os segmentos. E em 99, então, nessa conferência,
também definiu-se o Ano Internacional das Pessoas Idosas, que foi 1999, e aí o tema não era mais uma sociedade para todos, mas uma sociedade para todas as idades, né? Em 2002, veio a Assembleia Mundial do Envelhecimento de Madrid, que traz 3 eixos aí: desenvolvimento, saúde e ambiente. A Assembleia adotou uma declaração política e o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de Madrid. Esse plano de ação pedia mudanças de atitudes políticas e práticas em todos os níveis para satisfazer as enormes potencialidades do envelhecimento no século XXI. Suas recomendações específicas para a ação dão prioridade às pessoas mais velhas e desenvolvimento, melhorando a saúde e o bem-estar na velhice e assegurando habilitação e ambiente de apoio. Uma sociedade para todas as idades possui metas para dar aos idosos a oportunidade de continuar contribuindo com a sociedade. Para trabalhar nesse sentido, é necessário remover tudo o que representa exclusão e discriminação contra os idosos, né? Então, atingir isso, né? Remover tudo que representa exclusão e discriminação contra eles. Então, um segundo plano internacional para o envelhecimento foi aprovado pela ONU durante o segundo Foi aprovado durante a segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em abril de 2002. Essa Assembleia discutiu exclusivamente os problemas relacionados aos idosos, retirando-se um documento que deu origem ao plano mencionado. Foi adotado por todos os países membros das Nações Unidas presentes na Assembleia e, assim sendo, representa compromisso internacional em resposta a um dos maiores desafios sociais do século XXI. O rápido envelhecimento populacional, ora em curso em quase todos os países. Então, esse envelhecimento populacional, esse aumento desse contingente, fez com que esse plano fosse colocado dessa maneira, né? Que, com esse compromisso internacional frente a esse grande desafio. As recomendações desse plano centravam então nessas 3 áreas. Como colocar o envelhecimento populacional na agenda do desenvolvimento. Segundo, dar uma importância singular e global à saúde. E como desenvolver políticas de meio ambiente, tanto do ponto de vista físico quanto social, que atendam às necessidades de indivíduos e às sociedades que envelhecem. Em cada uma dessas áreas, o plano prioriza as questões de gênero e de desigualdade social. No documento, a ONU encomenda a promoção de abordagem positiva do envelhecimento e de superação dos estereótipos associados aos idosos, que não são poucos, diga-se de passagem, né? Discutido e aprovado na Conferência de Madrid, o plano sugere aos governos agirem para enfrentar o desafio do envelhecimento populacional. Apresenta aos responsáveis pela formulação de políticas de países presentes um conjunto de 117 recomendações que abrangem 3 esferas prioritárias: envelhecimento, desenvolvimento, promoção da saúde e do bem-estar na velhice e garantia de ambiente propício e favorável. O Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento pede mudanças de atitudes, de políticas e de práticas em todos os setores, buscando concretizar
as enormes potencialidades do envelhecimento no século XXI. Segundo o texto, todas as pessoas idosas deveriam poder envelhecer com segurança e com dignidade e continuar a participar na sociedade como cidadãos com plenos direitos. O plano tem por objetivo garantir que as pessoas idosas realizem plenamente seus direitos, que consigam envelhecer com segurança e sem estarem sujeitas à pobreza, que participem plenamente na vida econômica, política e social e que tenham oportunidades de continuar o seu processo de desenvolvimento. Há quem diga que não há desenvolvimento na velhice. Isso é um equívoco. Temos desenvolvimento em todas as fases da vida. Tá? Outros itens abordados pelo plano são a eliminação da violência e da discriminação de que são alvos os idosos, a igualdade entre os sexos, a importância vital da família, os cuidados de saúde e a proteção social das pessoas idosas. Agora, nós entramos nos marcos legais identificados no Brasil, né? Então, chegamos no nosso momento, né? Na nossa sociedade. E esses marcos legais do Brasil, eles favorecem o percurso de amadurecimento sobre a questão do envelhecimento. Lembrando que as políticas também reproduzem alguns estereótipos sobre as famílias e os idosos, naturalizando, sobretudo, o papel da família como protetora e do idoso como um sujeito que apenas observa os processos de mudanças, mas não é sujeito neles. As políticas parecem não acompanhar os novos papéis e necessidades dos idosos e suas famílias. Exemplo, as políticas sociais, públicas, negligenciam as famílias numa questão fundamental que é de idosos dependentes, né? Em geral, fica a cargo da família esse cuidado, sobretudo das mulheres, e às vezes idosas. Então fica com essa sobrecarga, mas na política está dizendo que a família, né, a família como é responsabilidade, é dever da família, família o tempo inteiro, né? Mas na prática se configura de uma forma bem diferente. Então a Constituição Federal, ela vem definir o modelo de proteção social dos idosos como dever do Estado e direito do cidadão. Vocês já devem ter visto isso, acho que nas primeiras aulas, né? Que nesse momento ele define aí o sistema de seguridade, compreendendo o tripé, previdência, saúde, né? A assistência social e a saúde. A Constituição de 88 procurou assegurar os direitos e deveres fundamentais a todos os seres humanos, destacando o princípio da dignidade, em seu artigo 1º, como valor absoluto, que serve de base para a consolidação de um Estado democrático de direito. A proteção do Estado para com a população idosa está estabelecida no artigo 203 da Constituição Federal. A Constituição assegura o direito a um salário mínimo mensal ao idoso que não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Por outro lado, em escopo mais amplo, este artigo por si só já é suficiente para garantir a proteção do idoso, porque assegura sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. É importante destacar que na Carta Magna, os direitos da pessoa idosa estão presentes nos capítulos referentes à assistência,
à família, ao trabalho e à previdência. Estão presentes também os direitos decorrentes da solidariedade e reciprocidade. Por exemplo, os de cobertura de situações de extremo risco, que são não contributivos, e os decorrentes de contribuição e do trabalho. Em 93, a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742, que é a garantia de um salário mínimo, né, o benefício de prestação continuada, o BPC. Por suas consequências, no início, né, no disposto na lei, o salário mínimo era concedido à pessoa com deficiência ou ao idoso com 70 anos, que comprovassem, né, não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Já a partir de janeiro de 98, tem-se uma nova redação que dispõe sobre a organização da assistência, da outras providências, e a idade mínima passa de 70 para 67 anos. Com a promulgação do Estatuto do Idoso, em outubro de 2003, a idade mínima para o requerimento do benefício passou para 65 anos. Assim, o idoso que contar hoje com 65 anos e se enquadrar nas exigências, né, nos requisitos, nos critérios, ele pode requerer o benefício de prestação continuada. Em 1994, a gente tem aqui a Política Nacional do Idoso, a Lei 8.842, de 94, que visa promover a autonomia, a participação do idoso na sociedade. Lembram desses princípios lá atrás, da Assembleia da ONU? A participação está posta aqui nesse momento. Nesse contexto, a PNI ela busca a efetivação dos princípios constitucionais na qual ela foi implementada. É o resultado de inúmeras discussões e movimentos da sociedade civil que regulamenta a Política Nacional do Idoso. É regida por princípios que orientam a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado para garantir os seus direitos, a dignidade de bem-estar e a vida da pessoa idosa. Essa lei, né, a PNI, em sua essência, surgiu para garantir a inclusão do idoso na sociedade, capacitando-o, educando-o, atendendo-o prioritariamente, promovendo seus estudos quando deles necessitar, informando-os sobre sua condição, uma vez que o processo de envelhecimento é inerente a todos. Ou seja, a única certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer, né? Se a gente não morrer antes, todos estão nesse processo, né? Já que se trata de algo natural no decorrer da vida. Em 2003, o Estatuto do Idoso é promulgado, em Lei 10.741, ela vem regular os direitos assegurados à pessoa idosa. Ele contempla os mais diferentes aspectos da vida cotidiana, né? Ele destaca os papéis da família, reforçando e enfatizando sua obrigação da sociedade, do poder público, assegurando os direitos à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à habitação, transporte, à dignidade, à convivência familiar, né? E ao respeito. O Estatuto é um instrumento que define medidas de proteção às pessoas com idade acima de 60 anos por meio dos seus artigos, que são 118 artigos no Estatuto do Idoso. O Estatuto se propõe a proteger e garantir a execução dos direitos do idoso nas suas relações civis, em suas relações com o Estado e com serviços da rede de atenção ao terceiro setor.
O Estatuto do Idoso veio implementar a participação da sociedade civil, especificamente dos idosos, por intermédio de entidades representativas, instituindo os conselhos que, por sua vez, conforme preceitua a lei, têm por objetivo deliberar sobre políticas públicas, controlar ações de atendimento, além de zelar pelo cumprimento dos direitos do idoso, conforme estabelece o seu artigo 7º. Essa legislação, elaborada com intensa participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, foi aprovada e sancionada em outubro, 1º de outubro de 2003, após tramitar 7 anos pelo Congresso Nacional. Veio para garantir e ampliar os direitos dessa população. Então, 7 anos esse estatuto ficou lá, né, para ser aprovado. O estatuto, ele tornou-se uma ferramenta e precisa ser divulgada e conhecida pela comunidade como mecanismo de regulamentação de direitos. Contudo, há muito a ser feito para colocá-lo em prática. A grande questão trazida no novo texto de lei é tentar modificar a visão da sociedade em relação ao idoso e frutificar a ideia de que ele também é cidadão. Então, o grande desafio é a gente avançar daquela ideia anterior do retrato de velho que nós vimos no começo, né? Esse é o maior desafio, é a gente modificar essa visão da sociedade em relação ao idoso. Dentre os tópicos abrangidos pela lei estão as medidas de proteção ao idoso em estado de risco pessoal, a política de atendimento por meio da regulação e do controle das entidades de atendimento ao idoso, o acesso à justiça. Então, nesses tópicos é bastante interessante, porque até então, o que acontecia? As instituições que atendiam o idoso em acolhimento, ela não tinha uma regulamentação específica, né? A partir do Estatuto, ele vem, através de atribuir ao Ministério Público, né, essa competência de intervir na defesa e qualificar, né, os crimes em espécie, os novos tipos penais para condutas lesivas aos direitos do idoso e, principalmente, ressaltar os direitos fundamentais previstos na política, como, por exemplo, os direitos à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à assistência e à habilitação e ao transporte. Assim, a simples alegação de que a falta de recursos não pode ser mais utilizada pelo poder público. Então, diante de ausência de serviços que atendam essa população, o poder público não pode simplesmente dizer que falta recurso, pois a vontade política tem que privilegiar a garantia dos idosos, acima de outras prioridades governamentais, com a viabilização de programas e projetos que ampliem o acesso desse segmento. Ademais, no Estatuto indica os mecanismos de exigir e garantir a fiscalização e a promoção desses direitos, que sejam cumpridos pelo Ministério Público, pelo Conselho do Idoso, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelas associações que contenham em seus estatutos a possibilidade de demandar em juízo para a garantia de idosos, garantia do direito dos idosos. Então, deixa muito claro a forma e o mecanismo para exigir que esses direitos, esses serviços, esses programas se concretizem, sejam implementados. Então, não dá mais para a gente ficar só naquela, não dá, vai entrar no orçamento, deixa para o próximo, né? Não, existem mecanismos muito claros hoje para fazer com que se garanta a implementação mesmo desses serviços, tá? E os mecanismos, eles situam-se em duas dimensões: políticas públicas
e instrumentos judiciais. As políticas públicas possibilitam ao governo atuar de forma preventiva, a fim de evitar a ocorrência de violação de direitos. E os instrumentos judiciais são usados pelo judiciário, com mecanismos processuais que exercem o papel repressivo, minorando as consequências de possíveis violações ocorridas, embora em alguns casos possam ser utilizados preventivamente, os quais podem ser listados habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública e direito de petição. Continuaremos no próximo bloco.